Bom dia, oitavo A. Boa tarde, oitavo B. Então vamos para o nosso último módulo aí do terceiro bimestre. Quem diria, né? Jurávamos lá em março que seriam 15 dias assim distante da escola e já vamos para 7 meses. Então vamos finalizar aí o terceiro bimestre com o último módulo aí da apostila de vocês, que é o módulo 12. E agora continuaremos falando dos Estados Unidos. Eu falei para vocês que quando começamos a estudar a América Anglo-Saxônica, ou seja, os dois países mais desenvolvidos aí do continente americano, o foco em algum momento seria os Estados Unidos. E por que sempre os Estados Unidos? Porque ainda, né, por enquanto, é a maior economia mundial. A gente chama de hegemonia. Vocês já descobriram essa palavra, né? Então a hegemonia significa que o país tem um poder econômico, político, armamentista aí do mundo, por enquanto. Eu falo por enquanto porque os gigantes aí, os gigantes asiáticos estão se aproximando aí da economia dos Estados Unidos, né? China, Japão, Coreia do Sul. Enfim, então vamos lá, módulo 12, América Anglo-Saxônica, as atividades agrícolas dos Estados Unidos. Então já vimos a questão da população, que a população dos Estados Unidos é gigante e ao mesmo tempo a distribuição no território ela não é igualitária, ela não é igual por alguns fatores climáticos e a agricultura ela não vai ser diferente. Então, no ponto de vista da agricultura, né, do ponto de vista físico, os Estados Unidos têm alguns pontos positivos aí em relação a essa produção agrícola. Ou seja, ele possui grandes áreas gigantescas de relevo plano, ou seja, que é mais fácil cultivar. Além disso, uma variedade climática, da mesma forma do nosso território. Ou seja, por conta da extensão do território norte-americano aí dos Estados Unidos, a variação do clima também é diversificada, ou seja, o que permite diversas formas de produção. Isso não é negativo, isso é positivo, tá? Até porque quando a gente fala de diversos climas, significa que podem ser aplicadas diversas formas e diversos tipos de produtos, né? Então a variedade é positiva aí. Disponibilidade de mão de obra, mercado consumidor, então para os produtos agrícolas, e a facilidade na exportação. Então, o que os Estados Unidos produz e consome e o que resta, ele tem facilidade em exportar esse produto. Lembrando que, por mais que a gente está falando do primeiro setor da economia aí, ou seja, da agricultura, e se tratando dos países desenvolvidos, grande parte do que eles produzem, eles consomem, né? Isso é uma característica aí dos países desenvolvidos. Mas o que não é consumido é facilmente exportado, e isso é positivo, né? Lembrando que se o país tem uma produção e não tem mercado consumidor ou perde essa produção, é dinheiro jogado fora, né? País nenhum quer isso, principalmente os Estados Unidos, se tratando ainda da maior economia mundial, tá bom? Então acompanhem aí a orientação que vocês possuem, os tópicos para facilitar, ok? Então aqui eu já falei, uma das maiores produções agrícolas, então por conta da área cultivada, o volume da produção e o valor que é vendido essa produção. E aí o que traz de ponto positivo aí para os Estados Unidos tem a grande extensão com solos férteis, o relevo plano em grande parte do território, principalmente na região central aí, a variedade do clima, o que dá uma característica, possui um ponto positivo aí para maior variedade de produção, a disponibilidade de mão de obra, o mercado consumidor, a facilidade de exportação e ainda eu acrescento aqui a questão da tecnologia. País desenvolvido compra tecnologia para produzir mais e assim por diante. Ok? Características básicas aí. Então, produção do PEA. Na página 240, eu coloquei para vocês, tem uma tabela e um gráfico.
A tabela, ela mostra o mundo maiores produtores agrícolas em 2016. Então, em primeiro lugar a China, segundo lugar a Índia, terceiro lugar Estados Unidos e quarto lugar nós, o Brasil. E depois tem um gráfico, ele mostra Estados Unidos, número absoluto e percentual de trabalhadores no campo. Então, os trabalhadores que ainda estão aí no campo. Vai o gráfico de 1920 até 2016. Então, em 1920, cerca de 27% da população trabalhava no campo. Bastante, né? Em 1950 já caiu para 11,6% da população. 2000, 2,5%. E atualmente, né, a gente considera aí 2016 para cá, 0,7% da população. Lembrando que essa diminuição aí da população que trabalha no campo está relacionado também ao desenvolvimento da tecnologia. A tecnologia não chegou, né, não chega somente nas indústrias, e sim no campo também. Então, substituindo o trabalhador, a quantidade de trabalhadores que precisariam por maquinários que vão fazer todo esse processo. Então, de plantio, de colheita, de semeadura, enfim, de tudo. Tá bom? Produtividade em elevação. Então, a produtividade, por mais que diminuiu o número de trabalhadores no campo, a produtividade aumentou. Então, tem situações, tem gráficos que mostram pra gente que a parcela da população que trabalha no campo diminuiu na medida que a produção, o volume da produção aumentou. Por quê? Esses trabalhadores foram substituídos por máquinas. E a tecnologia também, né? Quando a gente fala de tecnologia, não estou falando só do trator que vai lá fazer a terraplanagem, lá fazer o trabalho da terra. Não é só isso. É a biotecnologia, são os transgênicos, que são as sementes geneticamente modificadas, que são mais resistentes a pragas, onde a produção é maior, onde o fruto, sei lá, milho, em vez de ser um milho pequenininho, vai ser um milho gigantesco, 1 milhão, né? Então, a tecnologia está relacionada a todos esses pontos, tanto maquinário, quanto insumos, quanto transgênicos e aí por diante, tá bom? Então, por conta da tecnologia, mesmo com a diminuição do PEA, a população economicamente ativa no campo, a produção aumentou. Alto rendimento da terra está relacionado também à tecnologia, à ciência, né? Então, se antes, né, se a gente pensar que lá atrás precisaria ser feito um estudo na terra, corrigir a terra com adubo e tudo certinho, atualmente já existem estudos e a ciência já descobriu formas diferentes. Então, de saber ali que o solo ele é fértil, mas talvez um pouquinho seco. Então, tem o processo de irrigação, está relacionado à tecnologia. Ok? Então, essa maior produtividade, o alto rendimento da terra está diretamente ligada à ciência e tecnologia. Integração com a indústria. Quando nós falamos da agropecuária, né, o primeiro setor da economia, a gente não pode esquecer da indústria em si. Lembrando, foi um conteúdo lá do sexto ano. Então, o campo, ele produz os produtos agrícolas, certo? A cidade, os maquinários. E o campo e a cidade, ele está intrinsecamente, né, associado aí. Então, um está associado ao outro. Na mesma medida que a cidade, ela necessita dos produtos agrícolas vindos do campo, o campo também necessita dessa tecnologia toda vinda da cidade, produzida nos centros urbanos. Então, a integração da cidade, a gente chama de agroindustrialização. Agroindustrialização, ou seja, já uniu tudo aí, é uma coisa só. Na página 242, tem um infográfico, algumas imagens para vocês observarem. Então aí, olha, Estados Unidos, agronegócio, inter-relação campo e cidade. Então a primeira imagem é a cidade, a indústria de insumos. Quando a gente fala insumos, gente, está falando de agrotóxicos, de fertilizantes, enfim, de todos esses produtos que vão ser utilizados aí no campo. O campo, que é o agronegócio,
né? Agronegócio, o que isso significa? Que é uma produção em larga escala, numa escala industrial. Não é mais o seu José que tem um sítio que vai produzir alguma coisinha em pequena escala para vender no mercado ali da cidade. Não funciona assim, né? O agronegócio é em grande escala, demanda muito investimento, muita tecnologia, muita ciência, porque a ideia é que produza cada vez mais. E o campo, indústria de beneficiamento. O que significa essa indústria de beneficiamento? São as indústrias, são as fábricas em si de ponta, que elas trabalham ali em prol do primeiro setor da economia, ou seja, da agropecuária, dos produtos iniciais. Ó, na legenda fala assim: são as fábricas que formam a ponta final do agronegócio, beneficiamento e transformando os produtos agropecuários em alimentos e mercadorias úteis para o consumo. Então, por exemplo, a laranja que chega aí na sua casa, que você passou e comprou num pacote, ela foi beneficiada. O que isso significa? Ela saiu lá do cultivo dela no campo e ela passou também pela indústria. Lógico que vocês vão receber a laranja, né, em si. Só que ela foi empacotada, ela foi lavada, selecionada, empacotada e chegou para você. Então ela foi beneficiada. O suco de laranja vai chegar engarrafado certinho, foi beneficiado. Então pegou o produto inicial, que era a laranja, espremeu, fez sucos e colocou lá na embalagem que vai chegar para você. Então esse beneficiamento é o ponto final antes de chegar até você, seja o produto que foi a laranja que foi empacotada lá, né, colocada num saco, selecionada e lavada e colocada para o comércio, ou seja, o suco de laranja que chegou espremido, selecionado, industrializado, cheio de conservantes para você, cheio de açúcar também, tá bom? Então essa é a indústria aí de beneficiamento. A agropecuária nos Estados Unidos representa de toda a economia dos Estados Unidos apenas 11% da economia. É pouco, né? Se comparado aos países subdesenvolvidos, onde tem uma maior participação aí da agricultura em si, do primeiro setor da economia, na economia do país como um todo. Então é uma característica dos países desenvolvidos. Quanto mais desenvolvido o país, significa que é menor a participação dele no primeiro setor da economia e maior a participação dele lá no terceiro setor da economia, ou seja, no produto final, ok? E as consequências? Consequências da agroindústria. Passamos aí as últimas semanas por algumas situações no nosso território, alguns noticiários que estávamos vendo, né, sobre queimadas e tudo mais, o interesse talvez de queimadas relacionada ao agronegócio, enfim. Tem pontos negativos o agronegócio. Lógico que de país para país vai ter uma diferenciação aí no interesse talvez político, né? Mas existe um problema também. Então, consequências da agroindústria. O êxodo rural e a especialização do trabalho. Então, o êxodo rural, ele foi um problema também, né? Uma saída muito acelerada da população do campo, praticamente expulsa em direção às cidades. Isso gerou uma necessidade de crescimento mais acelerada e talvez não com um certo planejamento. Então esse é um ponto negativo aí. Principalmente nos Estados Unidos foi mais ou menos o mesmo período que o nosso território aconteceu, no fim do século XIX, onde esse processo foi mais intenso. Por que foi mais intenso? Porque as cidades começaram a ganhar de forma muito intensa as indústrias, então a população sai e outra, a tecnologia começou a atingir o campo, então a população era praticamente expulsa da área rural e seguia em direção aos grandes centros urbanos. Intensa utilização de tecnologia. A intensa utilização de tecnologia também é um problema que gera principalmente o quê? Desemprego. Ou a população, né? Tem a PEI, a população economicamente ativa, vai ter que se especializar ou vai ficar sem emprego. Esse é um problema. E a concentração de propriedades. Nos países desenvolvidos não é diferente como nos países subdesenvolvidos. O que isso significa?
que as grandes propriedades agroindustriais, elas estão nas mãos de poucos. Lembra da pirâmide etária que eu já fiz para vocês? Então, quem está lá no topo da pirâmide etária, que é uma minúscula parcela da população, são os grandes donos dessas grandes corporações aí. Ok? Agora vamos para o último ponto, já vamos finalizar, hoje vai durar 20 minutinhos no máximo, estamos muito rápidos aqui, que são as produções regionais. Assim como o território norte-americano, dos Estados Unidos especificamente, tem uma variedade aí do clima, das características físicas em relação ao relevo também, está relacionado às formas de produção. Então lembra que isso é um ponto positivo? Essa variação climática, essa diferenciação das regiões, ela está relacionada à diferenciação das formas de produção também, tá bom? Então agora eu vou falar para vocês sobre as produções regionais, que são os belts aí dos Estados Unidos, ou seja, as áreas que tem produções. Deixa eu ver se tem um mapa aqui. Ó, na página 245 tem um mapa que mostra a distribuição dos belts. Belt do trigo, que é o rosa, belt do milho e belt do algodão, ok? Mas aqui teremos mais, uma variação maior. Então, green belts. Então, são os cinturões verdes, que são aquelas pequenas propriedades no entorno dos grandes centros urbanos. Então, são os green belts. São propriedades menores, imaginem sítios ou fazendas pequenas que ficam próximos aos grandes centros urbanos, e a produção desses green belts é destinada ao consumo local, ou seja, a questão regional ali. O que é produzido lá é consumido nessas cidades, que eles produzem produtos de consumo. Depois tem o Central Belts, que é o cinturão da planície central, entre os Apalaches e as montanhas rochosas. Olha lá o relevo, né? Então é a planície central aí, que é composto pelas monoculturas. O que são as monoculturas? É o cultivo de um único produto, com muita tecnologia. Ao invés de produzir lá 3 produtos diferentes, 4 produtos diferentes com técnicas diferentes, é produzida um único cultivo com muita tecnologia. Então, insumos, biotecnologia, maquinários, irrigação. Então, é tudo destinado a essa produção. No geral, essas grandes produções está relacionado a um consumo maior ou à exportação, tá? O que a gente chama de agronegócio. Então, está relacionado ao trigo, o milho e o algodão, aí nos Estados Unidos. O Ranching Belts, falei certo? Que são as fazendas. Fazendas do Planalto da Colômbia e Colorado, que tem como produto específico aí a pecuária bovina e ovina, especificamente. E a última é o Dry Farming, que são as fazendas que usam métodos de trabalho específico. Esse Dry Farming é uma forma de produção de cultivo muito específica, regional. Deixa eu pegar até a cola aqui para vocês, para eu não errar na minha fala. Cadê? Aqui, ó, vou ler esse trechinho para ficar claro aí. São fazendas que usam um método de trabalho criado no século XIX que consiste em revolver a terra profundamente, atuando por meio de poderosos tratores, trazendo para a superfície os solos mais úmidos e férteis da subsuperfície. Hoje, esse método está associado à irrigação e é responsável por tornar a área de ocorrência uma das mais eficientes e ricas das regiões agrícolas do país. São típicas do sul da Califórnia e, sobretudo, dos planaltos de Colômbia, em Nevada, e no Colorado, estados do Colorado, Utah, Novo México e Arizona. Destacam-se na produção vinícola e de laranjas. Produzem ainda legumes, frutas, verduras, além do leite, ou seja, é uma das mais variadas aí forma de produção no contexto regional. Ok, terminamos.
Então é isso por hoje, finalizamos aí o terceiro bimestre, né? Façam um acompanhamento, que eu estou de olho na produção de vocês. E parabéns pelo TC Online, que eu tive quase 100% da turma com 100% de aproveitamento lá da atividade. Vocês arrasam, viu? Oitavos anos tagarelas. Então, tchauzinho, até mais.